Vamos aplaudir mais uma vez? Glória a Deus. Amém. Podem se sentar, meus queridos, sejam bem-vindos ao primeiro culto de hoje, né? Lembrando que todos os domingos nós temos às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 5 horas, né? 8 da manhã, aquela reunião que nós chamamos, né? Convocamos para que possa estar aqui no jejum da vitória, não é? E às 3 horas e às 5 horas nós mudamos o horário, baixamos um pouquinho o horário para aquela pessoa que tem dificuldade de voltar para casa da tarde para a noite, para que tenha mais variedades, né, de condução. Então, pensando no bem-estar dos irmãos, a gente está procurando adaptar os horários aí direitinho, amém? Mas hoje nós estamos fazendo, irmãos, a oração, o propósito, né, dos domingos da concordância. A palavra de Deus diz que se 2 ou mais concordarem na terra, obviamente, né, segundo a palavra, Deus abençoará do céu, Deus vai abençoar. Então nós temos que concordar, né, falando da importância da concordância. Quando há concordância, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E hoje vamos pedir a Deus sabedoria e direção, né? Sabedoria e direção. Diga comigo, sabedoria e direção. Diga mais alto, sabedoria e direção, não é? Pastor, por que eu tenho que repetir? Para você memorizar. Quando você quer memorizar algo, você repete algumas vezes, você memoriza. Por que sabedoria e direção? Porque a pessoa que ela tem um caminho sem sabedoria, ela pode ir para um caminho ruim. Vou dar um exemplo. É muito comum você chegar e convidar alguém para ir na igreja. O que a pessoa fala? Eu não posso ir não, porque eu estou na correria. Mas e se essa pessoa estiver correndo para o caminho errado? Lembra do Jonas? Quem lembra do profeta Jonas? O Jonas estava na correria também, estava ou não estava? Mas ele estava correndo para Deus ou correndo de Deus? Correndo de Deus. Então, por mais rápido que ele pudesse correr, a situação dele só ia piorando. Porque ele estava na presença de Deus, Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, lugar oposto aonde Deus mandou, né? E desceu em Jope, que é um lugar portuário, entrou no navio, pagou a passagem, deu um ar de legalidade, né? Não estou aqui clandestino, não, paguei minha passagem, né? O diabo faz a pessoa ter essa ideia, né? Mas aí a Bíblia diz que ele desceu a Jope, desceu ao navio, desceu aos porões, desceu aos fundamentos da terra, porque ele caiu no ventre de um grande peixe, e desceu até o que ele poderia descer. Tanto é que quando ele estava na barriga do peixe, ele falou assim: ao ventre do inferno eu cheguei. Então, para descer mais ainda, só morrer e se perder. Ele foi descendo. Então, quando a pessoa ela corre, mesmo correndo sem direção, ela vai afundando cada vez mais. Mas quando você vai na direção de Deus, mesmo que seja um passo de cada vez, irmão, nós precisamos dar alguns passos na nossa vida. Tem coisas que não vai se resolver, sinto lhe informar, mas não vai se resolver da noite para o dia. Num estalar de dedos, numa oração, pastor, ora aqui para Deus mudar a minha vida. Não, é necessário um passo de cada vez, uma progressão. Quando você caminha na direção de Deus, você está se afastando do inimigo. Então, mesmo que seja um passo, pastor, hoje eu tomei um passo importante na minha vida, mas na direção de Deus, então você pode ter certeza, você vai estar cada vez melhor, sua vida vai melhorar cada vez mais. Eu cito essa frase, né? É melhor dar um passo de cada vez na direção de Deus do que correr na direção errada. Então nós vamos orar nesse sentido. Mas a palavra de hoje é o Salmo 103. Vamos lá? Salmo 103. Do 1 ao 5 a leitura.
E aqui no Salmo 23, que é um salmo de Davi, o rei Davi, né, o salmista, ele fala algumas coisas importantes aqui. Você vê que quando nós caminhamos na direção de Deus, nós vamos progredindo, né? Então, primeiro ele fala que nós temos que bendizer ao Senhor, né? Que é agradecer a Deus, ser grato. Quantos aqui são gratos a Deus? Nós temos mais motivo para agradecer do que para reclamar, verdade ou não? Quem tem mais motivo para agradecer? Só pela salvação você já, né, teria um motivo de sobra. Então, quando o salmista Davi, ele fala, né, que nós devemos, com a nossa alma, de todo o coração, ser grato, né? Nós temos que lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Se nós fizermos isso, nós vamos parar de reclamar e vamos começar a agradecer. Então ele fala no versículo 1, Salmo 103, 1, acharam? O que diz aí? Bendize, ó minha alma, eu sou grato a Deus de todo o meu coração. Eu sou agradecido a Deus. Então eu tenho que todos os dias agradecer por mais um dia, agradecer por aquilo que Deus me deu, que Deus fez já na minha vida. Pastor Jaime de Amorim Campos, ele costuma dizer, né? Se Deus não fizesse mais nada por nós daqui para frente, nós já teríamos motivos de sobra para agradecer. Nós já temos a salvação. Se você é de Jesus, já entregou sua vida para Jesus, se você morrer aqui agora, você vai ver do outro lado a vida eterna. Então você já tem motivo de sobra para agradecer todos os dias. Mas é claro, quando nós bendizemos ao Senhor, e tudo que é em mim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, tudo o que há em mim, tudo que eu tenho. Bendiga o seu santo nome. Versículo 2: bendize, ó minha alma, agradeça, né, ó minha alma, do fundo do coração, do fundo da alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus. Então, como é que eu faço para ser grato sempre? É não me esquecer do que Deus já fez. Quem já foi abençoado pelo menos uma vez, faz assim, balança a mão, Senhor, faz assim. Quem já foi muitas vezes abençoado, faz assim, ó, faz assim, assim, fala, muitas vezes, ó, muito. Olha para o irmão e fala assim, muito, né? Fala com a outra. Faz o exercício aí. Há muito, né? Muito abençoado. Então você já tem motivos de sobra para agradecer. Agradecer. Como a irmã falou, agradeço a Deus pelo meu pai, quase centenário, né? E ter partido de uma forma, né, tranquila, tendo a certeza que cumpriu a missão, que receberá do Senhor a sua recompensa. Pastor, até na hora da morte a gente tem que ser grato? Sim. Nós temos que agradecer ao Senhor com tudo que nós temos e não se esquecer, porque o ingrato, irmão, ele tem memória curta, não tem? Verdade ou não é verdade? O ingrato, ele esquece do que foi feito. Então, se eu me esqueço do que o Senhor fez, o povo de Israel tinha esse costume. Eles haviam sido tirados do Egito, eles clamaram ao Senhor o libertador, clamaram e Deus mandou Moisés. Aí Moisés lidera, né, a saída do povo do Egito. O povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, aquele milagre, aquela maravilha toda. Aí Miriam começa a tocar o pandeiro, o povo pulava, saltava, adorava a Deus e não sei o que. Daqui a pouco tempo depois, enfrentaram as águas de Mara, né, as águas amargas. E o povo começou a murmurar, a reclamar, e as águas continuavam amargas. Enquanto eles reclamavam, as águas continuavam amargas. Aí Moisés clama ao Senhor e Deus dá uma direção, pega lá o lenho, joga na água, e a água amarga ficou água boa para beber. E Deus então deu uma bronca: peraí, mas vocês não acabaram de receber uma grande vitória?
O que trouxe essa vitória? Clamor. Vocês clamaram a Deus e Deus levantou o libertador. Continue clamando. Continue clamando. Romanos 12:2 fala que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Experimentar, irmão, é todo dia. Todo dia. Quem quer experimentar a vontade de Deus? Então a Bíblia fala o quê? Não se conforme com esse mundo, mas transforme-se, renovando o seu entendimento, cada dia. Então ele diz aqui, ó, não te esqueças, não esqueça, não tenha memória curta, não seja ingrato, seja agradecido. Quando você agradece o que você recebeu, você se credencia a receber mais. Eu falo que é igual presente. Quando você faz aniversário, alguma coisa assim, um momento especial, alguém vem e dá um presente, pega o presente melhor que pode e dá um presente para você. Aí você recebe o presente com a má vontade, ó, tá bom, deixa ali, guarda lá para mim, joga fora, sei lá. Aí você fala o quê? Talvez você diz assim, na próxima vez eu vou comprar um presente mais barato. Aí você vai diminuindo. O pastor Márcio nem agradeceu o presente, eu dei um terno para ele lá da Jorge Armani, da Brooksfield. Ele nem olhou, desprezou. Tá bom, ano que vem eu dou uma camisa, olha lá ainda. Aí eu faço a mesma coisa, sou ingrato. Aí você fala, tá bom, mas ano que vem eu vou dar só uma gravata. Aí daqui a pouco, ano que vem eu sou ingrato de novo. Você fala assim, vou dar só uma meia, um par de meia, tá bom demais esse ingrato aí. Aí no outro ano você fala assim, vou dar só um pé de meia. Daqui a pouco nem parabéns você dá, nem bom dia você dá. Daqui a pouco você fala, esse ingrato aí não merece nem a minha companhia. Você está entendendo, irmão? Quando nós somos ingratos, nós vamos perdendo, igual o Jonas, foi afundando. Mas quando nós somos gratos, nós damos prazer àquela pessoa que nos presenteou de dar algo melhor e maior a cada dia. Quando você é grato a Deus, quando você pratica a gratidão, Deus, a Bíblia diz que Ele te cumula de bens. Os seus bens vão se acumulando. Amém? Quem quer ser acumulado de bens? De bênçãos, é ou não é? Se é aquela pessoa, irmãos, no bom sentido, entenda o que eu vou dizer, parece ser até meio chato, né? Aquela pessoa toda hora está contando bênçãos, nunca vi. Deve ser mentira, deve ser conversa fiada, porque toda hora ela está abençoada. Não, irmão, a pessoa que é grata, Deus cumula de bênçãos. Deus faz com que você acumule bênçãos, colecione troféus. Então como é que isso vai começar na minha vida, pastor? Bendizendo ao Senhor, falando bem dele. É Ele, não sou eu. A gente fala bem, eu tenho uma gratidão pelo fulano, beltrano, ciclano, tal, doutor tal, fulano de tal. Sim, você tem que reconhecer, honrar. Dá honra a quem tem, mas a glória pertence a Deus. Foi o doutor que me ajudou, pastor, mas quem que deu para ele capacidade? Foi Deus. Então honre o doutor, né? Mas glorifique a Deus. Honre lá o chefe, o patrão, alguém que deu uma oportunidade, uma bênção, honre, mas glorifique a Deus. Então bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor e não seja ingrato, hein? Quem esquece é ingrato. De nenhum deles, principalmente o maior de todos. Qual o maior benefício que Deus nos deu? A salvar. Deus nos deu o seu Filho amado. Então não esqueça de nenhum, principalmente do maior de todos. Não se esqueça, não é? De nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as iniquidades. Então o primeiro benefício que Deus nos dá, irmãos, Ele perdoa. Quem aqui já foi perdoado por Deus?
Todos nós, né, pessoal? Nós nascemos debaixo da maldição da lei e do pecado, né? Você vê que a criança já nasce logo cedo, bem pequenininha, ela já aprende a mentir, a esconder, não é verdade? Quem que ensina a criança a fazer isso? A malícia, a maldade que já está inserida na carne. A criança aprende a mentir, ninguém tem um professor, você vai fazer assim, assim, você vai dissimular, você vai esconder, não, ela a carne já tem essa atitude. Então Deus nos perdoa de tudo isso, de coisas pequenas ou coisas mais sérias. E principalmente, Deus ele perdoa quem está arrependido. O perdão, qual é a condição do perdão? Você se arrepende? Pastor, me arrependo. Eu peço perdão todo dia, mas quando eu me arrependo, eu mudo de vida. Tem coisas que eu não preciso ficar pedindo perdão 1000 vezes, não. O verdadeiro perdoado é aquele que muda de vida, não é aquele que chora. Tem gente que está pedindo perdão 1000 vezes para o marido, 1000 vezes para a esposa. Vamos dizer, o homem lá adultera 1000 vezes, a mulher adultera 1000 vezes. Não adianta pedir perdão, ou que ela perdoe, que ele perdoe. O que tem que fazer? Parar de adulterar. Então aqui é ele que perdoa o quê? As nossas iniquidades. E sara todas as suas. Você vê que uma coisa é seguida da outra? Que está interligado? Para o segundo passo acontecer, o primeiro tem que ser dado. Então, primeiro, antes de sarar das enfermidades, eu tenho que ser perdoado. Lembra lá a citação do paralítico descido pelo telhado? Deixa eu mostrar para você. Marcos capítulo 2, verso 5. Só vou citar rapidinho para você lembrar. Marcos 2, 5. Marcos 2, verso 5, fala do paralítico que foi descido pelo telhado, levado pelos amigos, e quando ele é descido pelo telhado, Jesus vendo a fé, porque eles agiram pela fé, né? Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico o quê? O que ele disse para o paralítico? Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí depois disso ele foi curado, amém ou não? Mostra que para que ele fosse curado, antes ele precisava ser perdoado. Por isso que tem gente que a cura não brota. E sem pecado, irmão, existente, tem que fechar essa porta. Ele poderia questionar, dizer, mas Jesus, espera aí, eu já não estou paralítico, amarrado numa maca, estou sendo descido pelo telhado numa corda. Ainda o Senhor expõe os meus pecados, ela fala pecados no plural, ainda fala assim, olha, os teus pecados. Eu não vim aqui para ser exposto, para ser envergonhado, eu vim para ser curado. Se ele tivesse dito isso, com certeza Jesus teria falado assim, mas antes de ser curado, você precisa ser perdoado. Tem casos assim, que as coisas não acontecem por quê? Porque tem pecado. O pecado separa o homem de Deus, encobre o seu rosto para que não nos veja. Então, se tem pecado, tem que ser confessado e abandonado. Ai, pastor, eu queria tanto ser curado, mas eu não consigo ser curado. Verifica, examine o homem a si mesmo. Se examine. Às vezes tem algo vigente ainda. Pastor, mas é de 20 anos atrás. Irmão, o pecado não prescreve. O crime, em alguns casos aí, prescreve. Depois de 20, 25 anos, a pessoa fica zerada, né? Mas no mundo espiritual não. O crime ou o pecado, ele é apagado ou encoberto ou perdoado quando é confessado e abandonado. Então aqui, volta lá por favor, Salmo 103, versículo 2, ó. Bendize a minha alma ao Senhor, não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Versículo 3, ó. Ele que perdoa todas as suas, todas elas, ele perdoa.
Ele perdoa. Se você e eu, nós nos arrependermos, e lembre-se disso, arrependimento não é choro, não é lágrima, é mudança de direção. Uma pessoa arrependida não é aquela que muito chora, é aquela que muda o rumo da sua vida. É Ele que perdoa as suas iniquidades e sara todas as suas. Por que fala todas as enfermidades? Porque existem enfermidades do corpo, né? Como a irmã disse, o testemunho dela estava com feridas e tal, e né, no pescoço, e né, uma enfermidade, uma doença no corpo. Ele pode curar, ele pode sarar, mas também a enfermidade da alma, irmão. A enfermidade da alma, mágoa, ressentimento, tristeza e tantos outros aí, depressão, né? Tem casos de depressão que surge por conta de mágoa, de tristeza, de decepção. Deus pode sarar, Deus pode. O perdoado, na sequência, após o perdão, ele recebe também a cura do corpo, da alma e do espírito. E como é que uma pessoa fica doente, pastor, do espírito? É quando ela se desconecta com Deus. Quando o aparelho, né, aparelho, sei lá, televisão, rádio, alguma coisa, ele só funciona conectado na tomada, sim ou não? Pode ser um aparelho de última geração, mas se ele é movido a eletricidade, não adianta, mas se não tiver na tomada, ele não funciona, ele está morto. Mas quando ele é reconectado, ele começa a funcionar. Assim é o homem sem Deus. Você tem potencial, irmão, tem gente que tem um potencial tremendo para cantar, para tocar, para pregar, para empresariar. Eu não sei, posso citar aqui várias coisas, mas por que não está desenvolvendo, né? Porque está desconectado, está doente da alma, do espírito. A alma doente são os sentimentos ruins que entram no coração. E o espírito é quando está desligado de Deus. Tudo isso o pecado faz. É Ele que perdoa quando somos perdoados, aí nós somos reconectados com Deus, aí você volta a funcionar. O seu espírito volta a ter vida, a sua alma volta a ser nutrida, né? Você começa a receber as vitaminas de Deus, vamos falar assim. E o seu corpo começa então a receber o reflexo de tudo isso. Você já viu alguém, pastor, meu cabelo estava com estresse, meu cabelo estava caindo. Quem já o cabelo caiu por estresse? O meu caiu também, tá vendo aqui, essa parte aqui, ó. Eu já estou curado, está voltando a nascer de novo. O pastor estava tão estressado, estava assim, quer dizer, o sentimento começa a refletir no corpo. Então ele sara todas, pastor, quando eu sou perdoado, pastor, qual é o pecado que eu cometi? Não adulterei, não roubei, não matei, irmão. Pecado não é só adultério, não é só roubo, não é só matar alguém, é você errar o alvo. Então quando você se coloca no lugar adequado, na posição, na presença de Deus, Ele começa então a sarar, diga, todas as enfermidades. Então, primeiro, Deus perdoa. Então diga, Deus perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. E o que mais que ele fala? Redime a tua alma da perdição. Diga, Deus salva. Ou seja, nós estávamos, fadados ao inferno. O ser humano já nasce caminhando em direção ao inferno, à perdição. Aí quando ele tem um encontro com Jesus, está indo na perdição, certo ou não? Perdição, rumando. Aí quando ele encontra Jesus pelo caminho, ele começa então a se converter. Conversão é mudar a direção, né? Ele se converte, ele fala, eu estou indo no caminho da perdição. De repente ele vai e, com o encontro com Jesus, me livra de tudo isso.
Pastor, qual é a evidência que Jesus está na minha vida? É quando eu saio do caminho da perdição e eu começo a entrar no caminho da salvação. Quando eu saio do caminho da perdição e ando no caminho da salvação, aí Deus me liberta dos vícios, das prisões emocionais. Você vai lembrar do teu passado, mas não mais com dor. É uma cicatriz que traz lembranças, mas não dói mais. Isso é evidência de que você se encontrou com Jesus. Ele está promovendo a conversão, ou seja, você ia para o inferno, você ia ser destruído pelo diabo, mas pelo caminho encontrou Jesus e Ele está redimindo você. Ele está zerando a sua conta e dando a chance de você viver uma nova história. Diga amém, Jesus. Ele redime da perdição e coroa. Olha só que bênção, irmão. Olha a progressão, né? Ele perdoa as iniquidades, sara todas as enfermidades, redime. Ele então faz com que você, de escravo, torne-se governador da sua vida. Ele coroa você de benignidade, de misericórdia. Ele coloca a benignidade e a misericórdia sobre a sua cabeça. Você é coroado. Você tem sobre a sua cabeça a coroa. Você é rei e senhor dos seus caminhos. Você não é mais escravo. Deus transporta você de escravo a governador, de escravo a rei. Você é coroado. Quem aqui é rei ou rainha? Diga, eu sou rei. A senhora diga, eu sou rainha. Você recebe autoridade sobre a tua vida. Você não é mais escravo da bebida, da pornografia, do álcool, das drogas e tantas outras coisas que dominam a vida de muitos. Você é coroado. Deus coloca a coroa na sua cabeça e lhe dá autoridade sobre a sua vida. Você torna-se o Senhor dos seus caminhos. Amém? E que mais? Para concluir. E que mais? Quem enche a sua boca de bens. É como eu disse. Deus enche a boca de bens. Testemunhos para contar. Quando a pessoa ela é perdoada, não é? Ela começa a ser sarada, ela é redimida, ela é coroada e ela então tem a sua boca cheia de bens, ou seja, muitos testemunhos para contar. Você ouve a pessoa todo dia lá, ela contando, glória a Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro, Deus me deu isso, Deus mudou aquilo. A boca dela é cheia de benefícios. Agora, do contrário, quando a pessoa não é perdoada, não é sarada, não é redimida, não é coroada, a boca dela é cheia de quê? De maldições, de pragas, de murmúrio, não é? De lamentações, de testemunhos. Você viu? Tem o testemunho, testemunho. O que é? O atestado de coisas ruins. Tem gente que só testemunha coisas ruins, só fala coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Aí você conta uma benção e fala, né? O fulano comprei um carro novo. Mas esse dá muito gasto. Ele vai quebrar logo, você vai ver. Isso aí não vai, né? Quer dizer, por melhor que você diga as coisas, ela tem sempre um defeito para botar. A boca dela está cheia de maldição. Mas a boca do justo, aquele que é coroado por Deus, Deus enche de quê, irmãos? De bens, de sorte, né? De maneira que a mocidade se renova. Ou seja, pastor, vou ficando velho, né? A gente vai ficando velho, começa a entortar, começa então a quebrar as coisas, começa então a curvar, começa então, né? Não. A sua mocidade, a sua juventude, seu vigor físico
se renova como o da águia. Lembra que nós já falamos sobre a águia, né? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz o quê? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas e subirão com asas como as águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por que as águias? Porque a água é um sinônimo de renovação. A águia, depois de um determinado momento da vida dela, as penas começam a ficar pesadas, envelhecidas. A unha começa a arquear, assim, já viu a unha de águia assim, velha? Já viu o galo velho? A unha começa, a espora entorta, né? Então a águia, ela passa por um processo de renovação, o bico fica curvo, não bica mais nada, não agarra mais nada, não voa mais. Só serve para que a águia nesse caso, pessoal? Para morrer, está pronta para morrer. A pessoa que ela não agarra mais, não toma posse, não segura mais nada na vida, né? Já não bica mais nada. Ela já, a visão já está quase nenhuma. Já não tem mais sentido. Já não voa mais, já não alça voos mais altos. Essa pessoa está esperando a morte chegar. Mas quando nós, olha o processo, somos perdoados, sarados, não é isso? Redimidos, coroados, nós temos a boca cheia de bens, testemunhos, bons testemunhos, né? Ele nos renova, amém? Ele nos renova. O bico duro é quebrado, porque tem gente que o bico é duro, não, eu sou assim, então eu não vou mudar, então não vai se alimentar de coisas melhores. Se a águia se recusar a quebrar o bico, você sabe o que ela faz para poder renovar o bico? Ela bate o bico na pedra. Tum! Dói ou não dói, pessoal? Assim como ser corrigido dói. O crente do bico duro, irmão, sofre. Mas aquele que é como a águia, mesmo que seja tão dolorido, né, como pegar o bico e bater na pedra, mas ele vai sentir uma dor momentânea, mas vai se capacitar para poder vencer lá na frente. A unha começa então na pedra, ela começa a arranhar, aquilo começa a cair, cai a unha velha e nasce uma unha, aí você vai ter forças para agarrar as bênçãos na sua vida. A águia se renova, os olhos da visão, as penas, vai arrancando as penas, vai arrancando, tirando, para nascer penas novas, para você poder voar mais alto. A águia, ela tem um poder tão grande, irmão, que quando o inimigo dela, que é o corvo, o inimigo da águia, são poucos, né? E o que pode quase ali combater a águia é o corvo, na natureza, né? Obviamente. E o corvo, ele é tão sujo que ele, baixo, né, ele sobe por cima da águia e bica o pescoço dela. E o que ela faz? Ela voa mais alto. Assim também, se você está renovado por Deus, ao invés de você ficar com medo do diabo, você voa mais alto. Você fala, eu vou orar, vou jejuar, vou me consagrar, eu vou na igreja, vou buscar Deus, eu quero ver se o inimigo vai suportar. A águia, ela voa, chega numa altura lá na atmosfera, que o corpo começa a ficar cambaleando, fala assim, isso aqui é muito alto para mim, começa a ficar tonto, solta e cai e morre. Assim, quando você eleva o seu nível espiritual, o diabo não suporta. Lembra do Neemias? O Neemias falou, eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Então você não desce o nível, você eleva você voa mais, glória a Deus, você se renova, diga renovação, como a águia. Então veja só, vamos ler novamente, recapitulando aqui, Salmo 103, do 1 ao 5,
Bendize, ó minha alma, tenha gratidão, seja agradecida, reconheça quem fez e o que Deus fez. Quem era eu sem Jesus? Não tem a musiquinha, né? Quem era eu sem Jesus? Nada, nada, nada. Quem era eu sem Jesus? Nada. Quem era você sem Jesus? Nada. E se ele parar, sair de cena da tua vida, você volta a não ter nada, não ser nada novamente. Você entra num estágio de retrocesso. Quem quer continuar firme? Então continue com Jesus, seja grato. Deus vai me abençoar. Quantas vezes eu busquei, Deus me abençoou. Dessa vez também Deus vai abençoar. Ele continuou mesmo. Quem muda somos nós. Bendiz minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ter. Tem gente que começa a estudar, começa a deixar Deus de lado, né? Não, que na verdade os filósofos, os teólogos, os não sei o que, começa a ficar topetudo, né? Não, eu não sou nada, não sou ninguém sem Jesus. O estudo é valioso, é importante, irmão, para até aprimorar minha fé, minha comunhão. Mas eu não posso deixar Deus de lado, porque tudo que os homens sabem ou conhecem é Deus que capacita. A ciência combate a fé, não. A ciência atesta cada vez mais a grandeza de Deus. Amém? A grandeza de Deus. Então a ciência não conflita com Deus, né? À medida que o homem vai aprendendo, vai estudando, ele vai reconhecendo como Deus é grande. Então, veja só: bendize minha alma ao Senhor, e não se esqueça, esquecimento é ingratidão, né? De nenhum dos seus benefícios, nenhum. Deus te libertou, te curou, te salvou, te perdoou, te transformou. Deus salvou o seu casamento, Deus salvou a sua família, Deus salvou, fez maravilhas inúmeras, e continuará fazendo, se assim você continuar buscando. Ele que perdoa. Então, qual a primeira coisa que Deus faz aqui? Quem perdoa? É Deus. Deus perdoa todas as suas, todas, sejam grandes, aqueles pecados cabeludos, né? Aqueles pecados que a sociedade reprova, né? Tem repulsa, e aqueles pecados também que nos atrapalham, irmão. Aquelas iniquidades que não é uma coisa gritante, mas impede o propósito de Deus na sua vida, né? E sara todas as suas. Deus pode sarar o teu corpo, tua alma, o teu espírito. Quem redime tua vida da perdição. Quando você se encontra com Jesus, o ser humano que estava rumando em direção ao inferno converte-se e começa a marchar em direção à salvação. Você foi redimido. Você está indo agora para um novo e melhor lugar. Glória a Deus por isso. É Ele quem livra sua vida da perdição, né? E coroa de benignidade, Deus coloca sobre você uma coroa de bondade e de misericórdia. Quem enche a sua boca de bens, testemunhos, você vai ter muito para contar. No bom sentido, você vai ter até meio chato. Ih, mas de novo essa irmã contando testemunho, de novo esse irmão contando testemunho. Pois é, Deus vai encher a sua boca de bens. Glória a Deus. De sorte, né, de tal maneira, mas tanto, que a mocidade se renova como... Basta para nós. Você vai ser renovado, a sua mocidade, o seu melhor momento, o seu vigor será preservado, assim como a águia. Pastor, estou precisando ser renovado. Ele renova. Então diga comigo, né? Gratidão, perdão, cura, remissão, coroação, testemunhos
e renovação. É isso que Deus tem para nós. Amém? Então coloque a mão sobre o teu coração e peça a Deus agora. Diga: Senhor Jesus, me ajuda, meu Pai, a ter gratidão. Como disse o salmista Davi, ele diz que nós, com a nossa alma, devemos bendizer ao Senhor, ter gratidão, meu Pai, em nós, e não nos esquecer de nenhum, desde o pequeno ao maior, dos benefícios que é a salvação, porque é o Senhor quem perdoa todas as iniquidades, meu irmão. Se alguém que você tem que pedir perdão é a Deus, porque Ele perdoa todas elas. Ele sara todas as enfermidades do corpo, da alma e do espírito. É Ele que redime, é Ele que livra da perdição, é Ele que te coroa. Ele coloca sobre você a coroa, a autoridade sobre a sua vida. É Ele que enche a sua boca de bens, fazendo com que você tenha mais a agradecer do que a reclamar. Testemunhos inúmeros, e é Ele quem renova as suas forças, assim como a águia que vai se renovando, o bico quebra e torna-se alguém humilde, a ponto de poder então falar das grandezas de Deus. Ou a unha dura, enrijecida, já torta, passa a ganhar novos contornos, ó Deus, e nos dá a capacidade de agarrar, de reter, de segurar as promessas, as bênçãos. Deus querido, a visão, meu Pai, da águia, uma visão, meu Deus, privilegiada, e tantas outras coisas, as penas que nos capacitam a voar mais alto. Que assim, meu Pai, nós sejamos capacitados por Ti, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Muito bem.